Meus queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem ou deixarem aberto aí o Salmo de número 119. Hoje nós vamos falar sobre o trecho que está entre os versos 49 e 56. Salmo 119, os versículos de 49 a 56. Vou fazer a leitura do Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua... Espera aqui, acho que o texto ficou... Deixa eu pegar aqui, melhor. Estava lendo aqui no texto impresso, e aí ele pulou. Então eu vou para cá. E o plano A falhou, que é o da folha. E o plano B, que é do celular, é o que vai funcionar. Olha só como é que são as coisas. Então vamos ao 49 novamente. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém. Eu não sei se todos aqui gostam, né? Mas com certeza todos já tiveram acesso aos quadrinhos, né? Eu sou fã de carteirinha de quadrinhos, né? Quadrinhos, gibi, né? E lembro-me muito da infância, mas curto de vez em quando de ainda acompanhar os universos que existem com relação aos quadrinhos. Hoje tem muita coisa, né? Só que sempre teve. Hoje nós temos acesso pela internet, então fica muito mais fácil ter acesso a isso. Mas sempre existiu. Nas bancas de jornal, você ia lá e comprava, ganhava, enfim, né? E eu gosto muito dessa parte dos quadrinhos, né? Sempre gostei, em especial relacionado aos heróis, né? Aos super-heróis. E então nós temos o universo Marvel, né? E hoje foi para as telonas através do que eles chamam de UCM, né? Nós temos também o universo da DC, né? Ah, mas eu não manjo nada de quadrinho que você está falando. Tá bom, eu vou ajudar. O universo Marvel é aquele que tem o Homem-Aranha, né? Agora ficou mais fácil, né? Tem o Capitão América, né? Tem o Homem de Ferro, né? Tem o Doutor Estranho, e assim vai, né? Tem o Hulk, não posso esquecer do Hulk, que senão o Miguelzinho fica bravo, ele adora o Hulk, né? Mas e a DC que você está falando? Então a DC é o que tem o Batman. Isso, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, e o Flash, né? E por aí vai. Aquaman, né? Esses são os super-heróis da DC, né? E o que eu acho interessante nesse mundo dos quadrinhos é que, obviamente, os caras têm muita criatividade, né? Até para poder movimentar isso durante anos e anos e anos e anos. Se ficar aquela história insossa, parada, a coisa não acontecer, os heróis só ficarem resolvendo os probleminhas do dia a dia e tá tudo certo, e terminar as historinhas tudo bem e tal, né? Ninguém vai se interessar. Então eles vão, com muita criatividade, movimentando esse cenário, né? E chegaram num ponto que isso acaba mexendo até com a cabeça daqueles que acompanham, e por que não, e eu propositadamente estou trazendo isso para vocês, mexer um pouquinho com a nossa cabeça também, no sentido de, vamos pensar sobre isso, né? Dentro desses universos, né, vamos dizer assim, não é que eles criaram um tal de multiverso, né? Mas o que é um multiverso? É como se existisse um Anderson num outro planeta, num outro local, exatamente igual ao que a gente vive aqui, mas num outro local. Só que esse Anderson tomou decisões diferentes da que o Anderson tomou aqui. As suas escolhas
E aí vem um filme antigo, quem vai lembrar sobre esse filme, chamado Efeito Borboleta, né? É como se fosse a ideia lá de... Aí o Luiz Fernando vai talvez lembre sobre isso, a ideia de fractais, né? Que o bater das asas de uma borboleta de um lado pode fazer um tufão lá do outro lado, né? Então a ideia é essa, tipo, uma opção, uma escolha que você faça diferente, né? De maneira diferente, faz com que a vida de A, de B, de C seja totalmente diferente. Só que eles fizeram isso nos quadrinhos utilizando as mesmas pessoas, só que em mundos diferentes. Olha que doido. Então é como se existisse um Anderson no planeta Terra 465, planeta Terra 367, planeta Terra, vários Andersons. Peguei o Anderson como exemplo, mas posso pegar a Rafa também, eu também, enfim. Mas o que tem de interessante nisso? Porque as histórias vão acontecendo em paralelo, né? Não são as mesmas pessoas, mas ao mesmo tempo eles querem pegar como se praticamente fossem histórias similares, só que com opções diferentes, escolhas diferentes. Vou dar um exemplo. Então, de repente, o herói, e aconteceu isso, né? O herói está lá dirigindo um carro, e aí ele entra à esquerda e sofre um acidente, né? E aí morre a esposa. Então, qual que é a pegada, a ideia desse herói, por exemplo? Não, peraí, vai ter um outro universo que eu vou tomar uma decisão diferente. Então eu vou tentar chegar lá e evitar que ela tivesse morrido. Então, aí num outro lugar, o cara vira para a direita. Ela não morreu. Mas aí lá na frente acontece outra coisa. E assim vai, né? Mas por que eu estou falando sobre esses multiversos, né? No universo Marvel, inclusive, tem uma série muito interessante na Disney que chama-se What If? E se? Né? Então, e se eu escolhesse vir para cá? Aconteceria isso. Mas e se eu escolhesse vir para cá? Aconteceria aquilo. Essa é a ideia dos multiversos. Então, é você tomar decisões diferentes e em cada caixinha, vamos dizer assim, que você caia com relação a esse multiverso, né, a esse mundo, as coisas vão se desenrolar de maneira diferente, né? Legal, né? Assim, tipo, eu não preciso nem me arrepender da decisão, porque eu vou estar tomando uma outra decisão num outro lugar, né? Interessante. É um mundo, obviamente, gente, né, imaginário, claro. Será? Será que é imaginário? Calma, não estou ficando louco. A gente vai dar continuidade, depois vocês vão entender por que eu estou provocando isso, tá? Por que eu estou colocando essa questão de viver multiversos, né? Vamos ao texto? Vamos ao texto que a gente vai entender aqui sobre esse texto, porque nessa noite o Senhor nos convida para observarmos o universo dele, o universo de Deus. Nos convida a observarmos e nos convida a entendermos a sua palavra e a aguçarmos a nossa memória. Sim, no Salmo 119, ele nos orienta a lembrarmos. Lembrarmos? Sim. Vamos lá. Primeira lembrança. Que Deus não se esquece das suas promessas. Aquilo que Deus prometeu, ele não se esquece. Vejamos aí os versos 49 e 50. Né? O verso 49 diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Né? Lembrar-se das promessas do Senhor. Nós cantamos aqui. Nós cantamos que Deus não é homem para mentir. Né? Isso está em Números 23, 19. Eu posso ler para vocês. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso é o que diz aqui Números 23, 19. Então, Deus, ele não mente. Eu vou pegar aqui o verso 50, que é esse que está danificado na minha folha, para ler para vocês também, que diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Bom, aqui então o autor tem boas razões,
muito boas razões para afirmar que no tempo de aflição, os fiéis podem experimentar uma animação, um vigor, vindo única e exclusivamente da palavra de Deus, né? E ele pede aqui, é uma oração em que ele diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. E nós precisamos entender e lembrar disso, que Deus não é homem para mentir. As promessas do Senhor, Ele as cumpre. Assim como nós já tivemos essa experiência, e quem não teve, que tenha, de reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. A promessa de salvação em Cristo Jesus. Deus cumpriu. E continua. Nós ouvimos hoje na pregação do pastor Wagner sobre a salvação. Nós fomos salvos. Nós estamos sendo, com relação à santificação, e nós seremos salvos. Do quê? Desse mundo. Da morte, da dor, da tristeza. Deus cumpre as suas promessas. Portanto, nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós podemos regozijar. Nós podemos, sim, sermos felizes, alegres, porque Deus cumpre as suas promessas. E o verso 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Essa que nós cantamos ainda há pouco, tua palavra, vida abundante, né? Terra e céu irão passar, mas a tua palavra permanecerá. É a palavra do Senhor que nos vivifica. Então, a primeira coisa que ele nos orienta aqui é nos lembrarmos que Deus não se esquece das suas promessas. Isso é muito importante, meu querido, nós lembrarmos disso no dia a dia. Porque passamos muitas vezes por momentos de aflição, de angústia, de dor. E a palavra do Senhor, ela nos conforta, ela nos consola. Mas aí, muitas vezes a gente vai buscar consolo e conforto em outras coisas, né? Mas no universo do nosso Deus, nós precisamos lembrar disso. No universo criado por Deus, nós precisamos nos lembrar disso. Que as promessas do Senhor, elas sempre irão se cumprir, que Ele não é homem para mentir. E no verso 51, é importante nós vemos aqui, vou lê-lo aqui. Deixa eu pegar aqui, verso 51. Diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Se não ignorarmos, né, a injúria dos soberbos, a gente não vai ficar firme. A gente vai fraquejar. Em outras palavras, se a gente der trela, né, como diz no interior, a gente der trela para o que dizem os ímpios, para o que fazem, e também porque muitas vezes eles prosperam, né? Se a gente começar a observar isso e tomar isso para nós, Senhor, fulano de tal, bicho ruim, e está aí, prosperando, tendo vida, tendo alegria, e eu aqui nesse sofrimento. Não pode ser esse o nosso caminho, a nossa decisão, o nosso foco. O foco tem que ser na palavra do Senhor e entender que Ele, o Senhor, está no controle de todas as coisas. Eles são orgulhosos, porque olham para si mesmos. E nós não podemos seguir a mesma ideia de sermos também orgulhosos e olharmos para nós mesmos. Devemos olhar para Deus. Olhar para nós é importante quando você reconhece quem você é e quem Deus é. Aí sim, aí você vai poder dizer que pela graça de Deus você recebe as coisas, mas que as falhas que acontecem no dia a dia são por sua causa, são por minha causa. Nós somos os pecadores, não Deus. Deus não é homem para mentir e Ele não falha. As suas promessas sempre se cumprirão. Ele não falha. Então, essa é a primeira lembrança que o Salmo nos traz à memória. O Senhor não se esquece das suas promessas e Ele vai cumprir. Segunda lembrança: lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Então, lembrar-se do quê? Da justiça de Deus e da sua palavra.
né? Ele se lembra aqui da forma como Deus julga, isso lá no Velho Testamento, julgamentos antigos e tudo mais, pelos decretos, pela sua justiça. E veja bem, vamos pegar aí a lei civil. Então a gente pega uma pena qualquer que ela exista, enfim, né? A pessoa roubou, vai ser presa, né? Se você roubar, você será preso. Mas e se esse ser preso não acontecesse? A lei ela cairia em descrédito, correto? A pessoa, se você roubar, você vai ser preso. Aí o cara rouba, nada acontece. Ok, eu sei que qualquer semelhança com o mundo atual não é mera coincidência, mas na prática a lei não pode ser colocada e praticada dessa forma. Deus age assim também. Deus age assim também. Ele penaliza. As coisas não passam impunes, conforme a justiça, a vontade e o tempo de Deus. Elas não passam impunes. Então nós precisamos nos lembrar que Deus é justo. E que nos momentos em que nos sentirmos injustiçados, devemos levantar um clamor, um brado retumbante e nos colocarmos contra o Senhor. Não, devemos buscar a sua palavra, a voz do Senhor. Muitas vezes nós queremos nesses momentos ouvir a nossa própria voz, ou dar ouvidos às outras vozes que não são a do nosso Deus. Ouvirmos a voz do Senhor. E como podemos ouvir a voz do Senhor? Através da sua palavra. No verso 54 diz assim: os teus decretos são motivo dos meus cânticos na minha peregrinação. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. A lei do Senhor é motivo de cantar, das minhas músicas, né? É o que ele está dizendo aqui, que a lei de Deus é um especial prazer. Ou alguém canta, eu estou com uma raiva terrível e começa a cantar. Acho que ninguém nunca passou por isso, né? Que ódio! E começa, não rola. Normalmente você canta quando está feliz, quando está alegre, quando sente prazer, tomando banho, é verdade, no chuveiro. Muita gente canta no chuveiro. Por quê? Porque é bom, né? Ainda mais esse friozinho, tomar um banhozinho quentinho e tal, né? Mas sair é ruim. Não, tudo bem, mas durante o banho, que delícia. E aí você canta. Você está fazendo uma tarefa e está ali gostando da tarefa que você está fazendo e de repente você está cantando. Porque isso traz prazer. E o que ele diz aqui é que os decretos do Senhor, a lei do Senhor, a sua palavra, são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Cantar é uma indicação de alegria, e ele se alegra em cantar a palavra de Deus. O universo de Deus é assim, onde nós nos alegramos com a sua palavra, onde nós cantamos a sua palavra. Uma terceira memória que ele nos traz aqui, uma lembrança, é lembrarmos-nos do nome do Senhor. Verso 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. E, pessoal, essa questão aqui do lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, não é porque é só durante a noite que ele lembra do nome do Senhor. Todo o restante do dia ele não se lembra. Não. O que ele está querendo dizer aqui é que qual que é o momento em que você está sozinho, digamos assim, aquele momento em que você está na escuridão, né? Em que você está só você ali, quietinho, né? É quando você vai dormir, né? Quando você se deita, vem um monte de coisa à sua mente. Muitos não conseguem dormir, inclusive, porque esse é o momento em que as coisas vêm à mente, né? Então, tem aquela frase que o pessoal fala: como é que esse cara consegue botar a cabeça no travesseiro depois de tudo que ele fez? Não é isso? Por quê? Porque ele vai conseguir lidar com isso durante todo o decorrer do dia, mas na hora do dormir, do sono, da noite, essa é a hora, né, que as coisas vêm à mente, que muitas vezes perturbam até a pessoa.
E ele está dizendo aqui que nessa hora ele se lembra de quem? Do nome do Senhor. Ele se lembra de Deus. Né? É um momento ali que ele está quietinho, né? Recluso. E ele se lembra de Deus. E observa a lei do Senhor. Ele se lembra do nosso Deus. Né? No Salmo 50, verso 22, eu não vou abrir, mas lá diz, né, que homens, fala sobre homens que se esqueceram de Deus. E o se esquecer de Deus significa se esquecer da sua palavra. Se esquecer de Deus significa se esquecer da tua palavra. Logo, se esquecer da palavra de Deus significa se esquecer de Deus. Né? Tem uma frase aqui de João Calvino que eu peguei aqui. Quando outros homens estão dormindo, Deus ocorre aos meus pensamentos durante o meu sono. Essa é a ideia. Né? Quando outros homens estão dormindo, Deus ocorre aos meus pensamentos durante o meu sono. Né? É muito legal a gente pensar nisso, né? De que, inclusive, muitos deixam para orar durante a noite, né? Muitos acordam durante a noite para orar, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, tal, porque é um momento que você está ali, você e Deus, né? Então, e no verso 56, ele diz assim: tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Tem-se dado assim comigo, porque eu guardo os teus preceitos. É um convite a guardar a palavra de Deus. Ele encerra esse trecho dizendo: é assim que acontece comigo, porque eu tenho guardado os teus preceitos. E vejam bem, meus queridos, aqui em nenhum momento o salmista está batendo no peito e dizendo: eu guardo os preceitos de Deus, é por isso que essas coisas acontecem, eu sou o cara. Né? Não. Ele não está dizendo, ele não está colocando dessa forma. Ele está reconhecendo que ao buscar ao Senhor, reconhecendo que quem faz isso por ele é o próprio Deus, né? Que o faz buscar, né? Reconhecendo que guardar os mandamentos do Senhor faz com que então todas essas coisas aconteçam. Que ele se lembre do nome de Deus. Que ele se lembre que o Senhor não se esquece das suas promessas. E que ele se lembre dos juízos de outrora. Lembre-se dos decretos de Deus. Lembre-se da sua palavra. Né? Então, nos versos 54 e 56, a gente tem aí que a palavra de Deus é motivo de louvor e bênção para quem guarda a sua palavra. Então, esse pequeno trecho nos traz aqui a memória, o lembrar-se de Deus e da sua palavra. O lembrar-se que Deus cumpre as suas promessas. O lembrar-se dos juízos de outrora de Deus, dos seus decretos, da sua palavra. Né? E lembrar-se do nome do Senhor. Não se esquecer de quem é Deus. Bom, quero voltar então lá, agora atrás, a questão que eu tinha levantado. Né? Não é que o homem, né, criado por Deus, faz parte do universo criado por Deus, ele resolve viver com um conceito aí de multiverso. Como é que funciona isso? Por que você está dizendo um negócio desse? Muito bem. Meu querido, o que foi apresentado aqui agora é o universo de Deus. O que foi apresentado aqui agora é que você e eu, né, precisamos que Deus seja o nosso universo. Mas a gente tende a viver multiversos, onde ao invés de colocar no trono da sua vida o Senhor Deus, você pode colocar outras coisas. Né? De repente, você pode viver no multiverso da mentira, pode viver no multiverso do dinheiro, da ganância, onde o que está à frente e aquilo que você tem como foco não é o Senhor, não é a sua palavra. E o multiverso da família existe? Existe, claro que existe. Mas aí é bom, né? Peraí, família, né, instituição nos dada por Deus, Deus quer que nós cuidemos da nossa família, sim, claro.
mas Ele não quer que você coloque a sua família em primeiro lugar na sua vida. E o multiverso do trabalho? Existe também. Em que a minha decisão pode não ser servir a Deus, mas sim focar no trabalho. E Deus não quer isso. Deus não quer que nós tenhamos em primeiro lugar o trabalho. Não, mas é importante trabalhar. Mas em primeiro lugar na sua vida tem que ser o Senhor. Em primeiro lugar. E a sua esposa? Eu tenho o multiverso da esposa. Dona patroa, sei lá. Ok. A esposa é importante. Bênção de Deus. Você e ela são um só. Mas o Senhor continua sendo o Senhor de todas as coisas. E Ele deve ocupar esse espaço na sua vida. O multiverso das sensações, onde você, de repente, deixa o universo que é Deus para se satisfazer, sentir prazer. E aí, você pode abrir mão de servir a Deus para servir ao álcool, ao vício, à droga, à pornografia, enfim, cigarro, tudo aquilo que traga prazer e no qual a gente sabe que é um prazer momentâneo, que não é um prazer eterno. E eu coloquei até aqui o multiverso do relaxa. Que multiverso do relaxa é esse? Multiverso do relaxa é aquele que você ouve e sabe que deve servir ao Senhor, guardar o domingo para a glória de Deus, adorar ao Senhor, ter uma vida focada e centrada em Deus. Mas aí você fala, não, relaxa, deixa isso para depois. Pintou um convite para levar a minha família para o clube nesse domingo. Qualquer dia, depois eu vou para a igreja. Hoje eu vou lá para o clube. Aí no outro domingo, não, tem um aniversário de fulano. Aí no outro domingo, não, tem... E assim vai. Você vai procrastinando, eu tenho que ter o meu momento devocional, mas deixa para lá. Está muito corrida a minha vida. Como se essa correria não fosse, de fato, as nossas escolhas, as nossas opções. Lembram-se do e se que eu falei? E se eu optasse por acordar 30 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo, e fizesse o meu momento devocional a sós com Deus? E se eu optasse por dormir 15 minutos mais tarde e ter naquele momento de noite um momento de meditação, de leitura da palavra, de busca ao Senhor? E se? Então, é por isso que eu coloquei como tema Deus, o meu universo. Porque não tem multiverso na prática com relação a Deus. Não existem várias formas de se chegar a Deus. Não tem essa de, se eu tomar essa decisão eu vou me chegar a Deus, mas se eu tomar essa aqui, eu também vou... Não tem. Só existe um caminho para chegar ao Senhor. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Deus é único. A sua palavra é única. O caminho para se chegar ao Senhor é único. Por isso que se chama universo. Só tem. Deus é o nosso universo, ou pelo menos tem que ser. E esse é o convite que a palavra de Deus nos faz nessa noite, meu querido. Faça uma reflexão. Veja se, de repente, você não está se enganando, assim como eu já fiz também essa reflexão, e vivendo no multiverso. Não, mas eu creio na palavra, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, Deus está no controle, Então tem aquela frase, Deus no controle e tal. É mesmo? Está vivendo dessa forma? Às vezes eu estava conversando com um pessoal, pais, na escolinha do Miguel, meu filho. E, na verdade, foi um momento de uma reunião lá que teve com um psicólogo, que teve com fonoaudióloga,
Kênia não quis ir, porque ela é fonoaudióloga, falou, não, eu não vou, então eu vou. Eu fui. E eu enxerguei ali um momento para falar de Deus, em algum momento, né? Só que eu não sabia quando, não sabia qual seria esse momento. Faz uns 2 sábados, foi sábado retrasado. E durante a palestra as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo com relação à fonoaudiologia, falando sobre a linguagem, depois entrou a psicóloga falando sobre família. Eu falei, agora falar sobre família, eu vou entrar em algum momento. E falando sobre... Ela até colocou bem a questão de famílias desestruturadas, que existem no mundo hoje, né? E citando todo tipo de família que vocês possam imaginar, né? E na minha cabeça só vinha isso, eu preciso falar do amor de Cristo. Eu preciso falar do amor de Cristo, né? Porque eu via que ali, as pessoas, as mães, elas falavam sobre coisas que realmente trazem aflição. Mas como é interessante nós vermos que aquele que não tem a Cristo, não, né, como Senhor e Salvador de sua vida, que não tem Deus como seu universo, como se aflige, como sofre, por questões que não deveriam sofrer. Mas nós também fazemos isso? Não deveríamos, porque sabemos que o nosso descanso, o nosso refúgio, o nosso consolo está no Senhor. E eu estava lá ouvindo, elas colocando situações e tal. Aí no final, eu não falei nada. Não falei nada. No final, aos 48 do segundo tempo, aí a psicóloga estava encerrando. Falou, alguém tem mais alguma coisa a colocar sobre tudo que foi dito? Sobre família, sobre voz, linguagem? Aí eu levantei a mão. Falei, acho que é agora. E eu lembro que eu estava orando ali em oração para poder falar algo que apresentasse o amor de Deus. Então eu falei, né, sobre a escolinha, falei sobre a realidade do Miguel, como a escola tem ajudado e tem sido inclusiva para ele, né, fazendo com que ele participasse de todas as coisas. Como é importante o trabalho da fisioterapia, da TO, da fono, esse combo médico, digamos assim, né? Como tem ajudado o meu filho. E aí eu coloquei para elas o seguinte, falei, tudo isso que tem acontecido só tem ensinado a nós, aliás, tem ensinado a nós uma coisa muito importante, que nós estamos aprendendo a viver um dia de cada vez, né? Viver um dia de cada vez. E uma coisa muito importante é que, independente do Miguel ter 4 anos e ter síndrome de Costello, uma variável da síndrome de Noonan, independente da Rafa ter 18 anos, independente da Joana ter 15 anos, e serem diferentes, nós temos que ensiná-los a amar ao próximo como a si mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas. E foi o que eu coloquei ali. Eles estavam falando sobre as diferenças de famílias e tudo mais, eu falei, gente, a partir do momento que você ama o próximo como a si mesmo, essas diferenças, elas caem por terra. Porque quem tem que tratar os problemas e as diferenças, né, e aquilo que desagrada a Deus, Deus vai tratar. O Espírito Santo vai tratar. Nossa tarefa não é ir lá e apontar o dedo, a nossa tarefa é levar o amor de Cristo às outras pessoas. Essa é uma das decisões que a gente deve tomar. E se eu falar do amor de Cristo para as outras pessoas? E se eu falar do amor de Deus? E se eu tiver a palavra de Deus na minha mente, no meu coração? E se Deus for o meu universo? Aí eu vou conseguir entender, na prática, o que é o Salmo 119, versos de 49 a 56. Eu vou me lembrar do Senhor. Eu vou me lembrar das suas promessas e que Ele as cumpre. Eu vou me lembrar dos seus decretos, da sua palavra. Vou me lembrar do nome do Senhor em todo o tempo, inclusive à noite, inclusive quando as trevas estiverem me cobrindo. Me lembrarei do nome do nosso Deus. Meu querido, que Deus seja o seu universo. Que Deus seja o meu universo. Que a gente nem pense só nos quadrinhos com relação ao multiverso. Nem pense em ter outra forma de viver que não seja a forma que Deus quer que vivamos. Que agrade ao Senhor. Que Deus seja o meu
o nosso universo, que Ele nos abençoe. Eu queria apenas agradecer e muito nesse momento a ajuda do seminarista Lucas Leffler. Ele me deu um toque simples sobre esse salmo, e nesse toque simples eu meio que conduzir completamente diferente, de forma diferente o estudo, e creio que eu cresci muito com isso, e eu agradeço muito ao Lucas. Esse menino, acho que pode ser um bom seminarista, viu, gente? Acho que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, e que Deus seja o meu universo, que Deus seja o nosso universo. Que vivamos, de fato, para a glória do Senhor, e nos lembremos que uma vez que cremos em Jesus Cristo, não sou eu mais quem vivo, é Cristo. Não é você mais quem vive, é Cristo que vive. Então, que o meu universo, o seu, seja Deus. Vamos